José Mauro, uma outra questão, né, que eu queria entender aqui a sua visão, o presidente Lula ontem, ele chegou a falar, né, que a questão de Roberto Campos Neto é um problema do Senado. E a gente viu ali grandes, né, aliados do próprio presidente, Gleisi Hoffmann, Lindenberg Faria, tratando, né, falando aí exatamente de, né, formalizar, de tentar levar, né, para o Senado aí um pedido para tirar Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. Porém, né, Pacheco já havia sinalizado que pode ser que não tenha aí os 41 votos necessários para isso, que não teria, né, esta força agora. Alguns, inclusive aliados do próprio governo, acreditam que isso pode ser um tiro no pé para a imagem do presidente, se não realmente conseguir e fortalecer ainda mais ali Roberto Campos Neto, né, trazendo aí ao contrário, saindo aí um tiro pela culatra, na verdade, no intuito, né, de tirar, não conseguir e ser uma derrota aí significativa para o governo nestes primeiros meses, que a gente costuma a falar que sempre o começo de um novo governo tem um período considerado como lua de mel, mas que talvez aí já seria azedado, vamos dizer assim, por esta questão. Eu queria entender na sua visão, né, se você acredita que isso realmente deve ser levado à frente ou, né, sendo muito sincera aqui, se realmente Roberto Campos Neto está sendo só um bode expiatório aí para levar uma culpa, caso não há um crescimento do Brasil, foi culpa da Selic alta, foi culpa de Roberto Campos Neto, ou realmente aí pode ser que isso vá adiante, o que significaria, né, exatamente levar isso ao próprio Senado para uma votação, os riscos, inclusive até, né, em relação aos próprios juros futuros subirem mais por conta dessa instabilidade, de todo esse risco que pode acabar gerando aqui para o país. Sem dúvida, essa também é uma discussão bastante complexa, né? A gente teve a oportunidade de aprofundar, de esmiuçar o tema da independência do Banco Central relativamente recente no Brasil, né? Quando da aprovação da independência formal, ou da autonomia formal, como a gente queira chamar. E tudo que se discutiu à época é justamente o que se retoma agora, né? Quer dizer, por que é importante, interessante um Banco Central ser independente, né? Pela ideia fundamental de que os governos têm intenções políticas de curto prazo que muitas vezes, não normalmente, mas muitas vezes podem ser dissonantes em relação à melhor qualidade, digamos assim, de gestão de política monetária com vistas ao longo prazo, né? Então, é o princípio fundamental de que existe uma determinação teórica, uma designação teórica de que sustentação de inflação mais baixa a longo prazo tende a ser compatível com taxas de crescimento maiores e crescimento do produto maiores, né? E, portanto, a responsabilidade primeira da autoridade monetária deveria ser garantir essa inflação mais baixa, porque isso vai afetar positivamente as decisões dos agentes econômicos, as decisões de consumo e investimento, e, em decorrência disso, a gente teria um ambiente mais saudável para o crescimento. Então, tudo isso foi muito discutido naquela época, e agora é uma discussão que retorna, né? Quer dizer, acho que não há muita dúvida, é relativamente tranquilo, simples afirmar que o debate sobre a possibilidade de uma substituição da presidência do Banco Central, porque haveria uma redução desejável por parte do governo que não está acontecendo, só a ocorrência do debate ela não é saudável do ponto de vista das expectativas dos agentes econômicos, né, das expectativas inflacionárias. Existe um tema, digamos, técnico por trás, né? Você pode questionar a decisão técnica do Banco Central. Existe o certo a ser feito, mas existem nuances em relação a esse certo a ser feito, né? Quer dizer, eu posso, frente ao mesmo cenário, eu posso, que é justamente a minha resposta anterior um pouco, né? Eu posso antecipar riscos deflacionários que não estão efetivamente materializados agora e eu posso estar mais preocupado com eles e tomar uma atitude um pouco diferente ou não, né? Ou eu posso antecipar riscos inflacionários, né? Eu posso menosprezar ou superestimar riscos inflacionários e riscos deflacionários. Então, a ideia de que a instituição Banco Central ela é uma instituição independente, autônoma, com mandato definido, com uma responsabilidade clara, né, que é a perseguição da meta de inflação, que nos últimos anos tem sido difícil, inclusive no mundo inteiro, né, e que, portanto, a
a figura do presidente do Banco Central e a instituição em si não participam tão diretamente do debate político, evidente, isso é o desejável, né? Quando isso não está acontecendo, de alguma forma você já tem alguma contaminação das expectativas, ainda mais numa situação na qual todo esse arcabouço e toda essa definição legal e regimental ocorreu num governo anterior ao atual, que era um governo ideologicamente posicionado num sentido diferente do espectro, né? Então, eu entendo que, do ponto de vista do mercado, um progresso nesse sentido, né? Então, quando o presidente do Senado vem e fala não há votos suficientes para colocar isso em debate e tal, quer dizer, a hipótese de que efetivamente esse debate avance no âmbito do legislativo e que a gente efetivamente vá continuar com essa discussão, olhando para ela por muito tempo, a meu ver, tende a ser um fator de pressão adicional nos mercados, né? Notadamente no mercado de renda fixa, notadamente no apressamento na curva longa de juros, né? De novo, eu retomo rapidamente o ponto que eu coloquei também na primeira resposta. O cenário inflacionário tem sido muito, muito problemático, né? As expectativas inflacionárias estão refletindo isso, a inflação corrente está refletindo isso. O cenário inflacionário tem sido muito problemático já faz muito tempo, né? Isso está gerando dúvida em relação à possibilidade de convergência, não só aqui no Brasil, no resto do mundo. As autoridades monetárias estão tendo que correr atrás. Esse processo de deterioração de atividade em decorrência de uma crise sistêmica ou de uma crise que tem algum componente sistêmico no âmbito do sistema financeiro, ele aumenta a probabilidade de uma desaceleração econômica, que tem todas as suas implicações negativas, mas que do ponto de vista inflacionário, ela pode aumentar a probabilidade de algum tipo de pressão deflacionária, que deveria aumentar o grau de liberdade dos bancos centrais, que hoje é muito baixo, né? Acho que é uma discussão sobre graus de liberdade, né? O que nós estamos tentando é estender o grau de liberdade do Banco Central, que os fundamentos determinam hoje que eles sejam baixos, né? E então, com alguma paciência, talvez esses graus de liberdade vão aumentar em algumas semanas, talvez com alguma paciência esses graus de liberdade vão aumentar em alguns meses, talvez eventualmente em alguns dias até, né? Mas a adequação desse cenário econômico, né, desse cenário de fundamento ao calendário político, ao debate político, ela é sempre muito complicada. E quando isso chega na intensidade que chegou nas últimas semanas, é inexorável que alguma contaminação nos preços e nas expectativas seja inevitável, e tem sido inevitável, né? Isso tem sido claramente percebido na formação dos preços ativos brasileiros.